Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Baltazar, do Dentistas no Facebook, e eu tô aqui para te dar uma dica hoje, que é como atrair a atenção dos pacientes no Facebook. Antes eu quero te contar uma história. Eu tenho um cachorro chamado Woody, às vezes ele aparece aqui pelos vídeos, ou latindo, ou andando por aqui. Bom, a questão é que antes de eu ter um cachorro, eu não me interessava por muitos assuntos sobre cachorro. Aí depois que o Woody chegou, eu comecei a ter os mesmos problemas que outras pessoas que têm cachorro têm. Então o que começou a acontecer? Quando ele era filhote, ele fazia xixi por todo canto, e aí eu comecei a assistir muitos vídeos e ler muito sobre como fazer o cachorro fazer xixi no lugar certo. Então, por que eu tô te contando essa história? Porque o nosso cérebro ele tem um filtro que se chama atenção seletiva, ou seja, enquanto uma coisa não é de seu interesse, o seu cérebro ignora aquele assunto. A partir do momento que aquilo virou de seu interesse, o seu cérebro começa a focar em tudo sobre aquilo. É natural isso. É a mesma coisa de quando você quer comprar o carro X. Aí você começa a enxergar aquele carro por todo canto, não é assim? Então o que acontece? Para a gente chamar a atenção dos nossos pacientes, a gente precisa chamar a atenção deles através de coisas que são de interesse deles. E qual é o principal erro dos dentistas nas redes sociais? Os dentistas, inclusive eu, fazia isso, tá? A gente posta conteúdos que são de nosso interesse, porque a gente acha aquilo muito legal. Só que a gente tem que pensar em primeiro lugar. A gente tem que pensar como os pacientes pensam. Porque se a gente posta o que é de interesse nosso, provavelmente aquilo não seja de interesse do paciente. Muito provavelmente, 100% das vezes, aquilo não é de interesse do paciente. Tá? Então a primeira coisa é isso aí, a gente pensar com a cabeça do paciente e não com a nossa. Eu vou dar um exemplo, bichectomia. É um procedimento, um tratamento que está super na moda e é um procedimento que veio valorizar o nosso trabalho. Então os dentistas que gostam de cirurgia, eles resolveram unir o útil ao agradável. Eu gosto de cirurgia, tem um procedimento novo que está valorizando o meu trabalho, que vai me trazer um retorno bom e que está tendo muita procura, então eu vou fazer um curso de bichectomia, oferecer isso no meu consultório. Beleza, ele foi lá, ele gosta de cirurgia, ele fez um curso de bichectomia, ele está apto a fazer a cirurgia. Agora ele precisa divulgar que ele faz. Aí o que ele faz? Ele divulga a cirurgia, ele divulga sangue, ele divulga a gordurinha saindo, os instrumentais cortantes ali. O que isso vai fazer? Isso vai atrair atenção só de dentistas. Isso provavelmente vai afastar os pacientes. Porque o paciente, o que ele quer? Ele não gosta de cirurgia. Então, se ele vê um vídeo de uma cirurgia ou uma foto de uma gordurinha saindo ali, o cérebro dele muito provavelmente vai ignorar aquilo, porque aquilo não é de interesse dele. O cérebro dele vai focar em outras coisas. Ou se ele olhar aquilo ali, às vezes ele sabe o que é bichectomia, né? Hoje todo mundo sabe. Então ele talvez olhe porque ele viu bichectomia, ele alguma vez na vida pensou em fazer bichectomia. Na hora que ele vê aquilo, aquele sangue, aquela cirurgia, aquele bisturi, ele vai desistir de fazer a cirurgia. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um conteúdo na hora de divulgar a bichectomia ou qualquer outro procedimento que a gente faça no nosso consultório. A gente tem que focar no que é o interesse do paciente. Então, qual é o interesse do paciente quando ele procura a bichectomia? É o que ele quer, né? É o benefício que aquilo vai trazer para ele. Então, o paciente que procura a bichectomia, ele deseja ficar mais bonito, ter o rosto mais fino para ter uma aparência melhor, para melhorar a aparência dele, a autoestima dele. Então, quando a gente for divulgar a bichectomia, a gente precisa focar nisso, tá? No que o paciente deseja, no que ele quer, tá? Então, bichectomia é um desejo hoje das pessoas. Então, a gente foca no que aquilo vai trazer de benefício, o que ele espera daquilo. Ele espera ficar mais bonito. Então, quando você for criar um post para divulgar a bichectomia, faça um post falando sobre isso, tá? Se você fizer um post sobre a cirurgia, vai acontecer aquilo que eu falei. Vai assustar o paciente ou vai atrair outros dentistas para o seu post, tá? Você pode fazer o teste. Se você colocar um vídeo de bichectomia, só os seus amigos dentistas vão curtir, tá? Os pacientes, eles vão falar que morrem de medo, as pessoas normais morrem de medo. Tudo bem? Então, assim, divulgar procedimentos estéticos é praticamente fácil. Você fala dos benefícios, fala do que aquilo vai trazer de bom, ele vai se conectar
e muito provavelmente vai te procurar. Agora, e quando a gente precisa falar de procedimentos que não são desejos, né? Bichectomia é desejo, clareamento é desejo, então se você faz um post de clareamento, é mais fácil de atrair pessoas. Agora, vamos supor que a gente queira divulgar DTM, bruxismo. O paciente, pensa comigo, ele não sabe o que significa esse termo DTM, bruxismo, talvez ele saiba, talvez não. Mas não, o cérebro dele não vai focar nisso. Lembra que eu falei da atenção seletiva? O cérebro dele vai ignorar. Se ele vê um post falando sobre DTM, bruxismo, o cérebro dele ignora aquilo e vai focar numa coisa que seja do interesse dele. Ele está querendo comprar um carro. Tem um post sobre o carro que ele quer e um post escrito o que é DTM, ele vai focar direto no carro, óbvio, tá? Então, como que a gente vai divulgar esse tipo de procedimento de forma que chame a atenção dos pacientes? A gente vai pensar de novo com a cabeça do paciente, tá? A gente vai pensar assim, o que um paciente que tem DTM, que tem bruxismo sente? Ou quais são as principais dúvidas dele sobre esse tipo de problema, tá? Então, o paciente que tem bruxismo, tem DTM, ele chega no seu consultório, qual é a queixa dele? Ele fala assim, doutora, quando eu mastigo, eu sinto estalar aqui. Ele fala assim, não fala? Então, quando você quiser falar sobre DTM e bruxismo, você vai criar um post com a seguinte frase chamando a atenção dele. Você sente estalos ao mastigar? O paciente que tem DTM, tem bruxismo, quando ele lê aquela frase, ele vai conectar na hora, o cérebro dele vai ligar ali como se fosse um ímã. Você sente estalos ao mastigar? Ele vai pensar, sinto! E aí ele vai querer saber mais sobre aquilo, ele vai ler toda a informação que você quer passar sobre aquele assunto, ele vai ler. E suponhamos que na cidade dele tenha mais 4 dentistas e você. Você deu aquela informação muito importante para ele, porque era uma coisa que ele sempre se perguntou. Nossa, estala, será que isso é perigoso? Será que eu preciso procurar um dentista? E você deu aquela informação para ele. Você mostrou que você entende o que ele está sentindo e você deu uma informação para ele. Aí quando ele tiver que procurar um dentista, ele vai procurar quem? Você. Ou você acha que ele vai procurar os outros dentistas que não deram essa informação para ele? É claro que ele vai procurar você. E se você tem uma página ativa, com avaliação de outros pacientes, com outras informações interessantes, ele vai começar a te acompanhar e quando ele precisar procurar um dentista, ele vai te procurar. Entendeu? Então é assim que funciona. Vamos recapitular? Nosso cérebro, ele vai filtrar, a gente precisa pensar com a cabeça dos pacientes para postar, porque o cérebro dele não vai focar num post com equipamentos odontológicos, com instrumentais, com pessoas de máscara, com fotos de cirurgia, fotos de sangue. Isso vai atrair dentistas. Tudo que a gente não tem que postar na nossa página é coisas que dentista gosta, tá? Então a gente vai pensar com a cabeça do paciente e pensar quais são os desejos, quais são as dúvidas, quais são as necessidades, o que ele sente sobre aquilo que você quer postar. E você vai falar desta forma, usando esse tipo de conteúdo, porque é isso que vai conectar, que vai atrair a atenção dele, entendeu? Então, comece a pensar assim, quando você for criar os seus posts, com certeza você vai ter resultados melhores de engajamento e você vai começar a conseguir atrair pacientes através do Facebook. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, nossa, mas os meus posts não têm curtidas. Nossa, mas os meus posts só têm curtidas da minha família e dos meus amigos. Nossa, mas eu não consigo resultados através do Facebook, eu não consigo divulgar meu consultório através do Facebook. Talvez você esteja usando a estratégia errada. Então, tenta fazer dessa forma, tenta pensar com a cabeça do seu paciente. E se você tem dúvidas ainda, se você quer saber um pouco mais sobre isso, baixe no e-book que está aqui embaixo ou aqui em cima, em algum lugar desse vídeo, tem um link para você baixar o meu e-book, o que postar e o que não postar nas redes sociais. Lá eu explico um pouco mais sobre como funciona esse marketing de conteúdo, que é como a gente vai chamar a atenção dos pacientes através do Facebook e trazer ele para o nosso consultório. Então baixe meu e-book, leia um pouco mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem nas redes sociais, que eu vou adorar responder, talvez até em forma de vídeo também. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.